Senhor aos irmãos, visto que nós estudamos os 7 tipos de batismos ensinado pela Bíblia, hoje nós vamos falar de 3 tipos de batismos aplicados hoje e a diferença entre eles. O primeiro batismo é o batismo cristão apostólico. O ministrante é o pastor ou obreiro responsável, o recipiente, o novo convertido, e o elemento, a água. O segundo batismo é o batismo com o Espírito Santo. O ministrante é Jesus, recipiente o cristão e o elemento o Espírito Santo. Visto que o elemento é o Espírito Santo, quem pode batizar é apenas Jesus Cristo. Os discípulos, na verdade, podiam interceder em favor dos novos crentes, dos novos convertidos, para que Jesus batizasse com o Espírito Santo. E esse batismo é uma dádiva que Jesus dá através do Espírito Santo, que são os dons para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. E esses dons são diversos, como o dom de línguas, o dom da interpretação, o dom do socorro, do governo, das curas, dos milagres, da palavra do conhecimento, da sabedoria, da ciência, da profecia, da fé. E encerra-se a relação dos dons dizendo que a excelência dos dons é o amor. Esse Paulo nos ensina em 13 de 1 de Coríntios. Amados irmãos, a autoedificação não é o pensamento nem o propósito de Deus para a igreja. Deus não concede dons para que o indivíduo edifique a si mesmo, a não ser que fossem interpretadas, isto no âmbito da igreja. Eu estou falando aqui do dom de língua, que a pessoa não edifica senão a si próprio. Então Paulo nos orienta em 14 de 1 de Coríntios que aquele que fala em língua busque também a interpretação, para que assim edifique a própria igreja. E as pessoas que são manifestadas com este dom de língua, eles podem até mesmo profetizar, e só vai edificar a igreja se houver intérprete daquilo que foi falado através das línguas, das variedades de línguas, das línguas das nações. Mas ninguém que é batizado com o dom de língua, ele é batizado com esse dom para evangelizar ou pregar. Ele recebe o dom de línguas para glorificar e exaltar o Senhor. Tanto que em 14 de 1 de Coríntios, a língua é colocada junto com a oração, com louvor. E disso nós temos que ter clareza sobre esse assunto para entendermos muito bem sobre esta relação de dons espirituais. Até porque a igreja primitiva tinha necessidade de serem batizadas com muitos outros dons para a edificação do corpo de Cristo. Era a igreja nascente. Precisava de ter pessoas com o dom da hospitalidade, o dom do evangelismo, para uma igreja que estava agora divulgando todo o evangelho de Cristo. Daí vimos o próprio ministério do apóstolo dos gentios, que era o apóstolo Paulo e seus companheiros, nas suas viagens missionárias. Outra coisa que é importante lembrarmos em relação ao dom de língua é que os irmãos em Atos dos Apóstolos 10, 45, já estavam falando em língua, já tinham sido batizados com o Espírito Santo, na evidência de falar em línguas, para depois serem batizados no batismo cristão apostólico ensinado por Jesus. Lá diz assim, 10:45 de Atos: E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que, assim como nós, receberam o Espírito Santo?
e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então os irmãos vão ver que eles já tinham recebido o batismo com o Espírito Santo, na evidência do falar em línguas, para depois batizarem nas águas e selar a sua fé, a sua conversão, nesse ato de confissão pública de fé que era o batismo, um mandamento para todo aquele que crê. Outra coisa importante é que às vezes esse batismo com o Espírito Santo acontece automaticamente. As pessoas batizam no batismo cristão apostólico, batismo das águas, e com o desejo ardente de fazer a obra do Senhor, como os discípulos do passado, da igreja primitiva, eles já recebiam o batismo com o Espírito Santo para desenvolver algum dom para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então veja que muitas vezes, dependendo do desejo da pessoa, ele já recebe também um batismo com o Espírito Santo, automaticamente. Hoje muitas pessoas batizam por emoção e sem um discipulado, não chegam até mesmo a ter um desejo ardente em fazer a obra do Senhor e por isso não recebem o batismo com o Espírito Santo. Não têm anelo por fazer a obra do Senhor. Então esse é o batismo com o Espírito Santo. Só Jesus faz ou os discípulos podem interceder em favor dos novos crentes, os novos convertidos, para que Jesus possa batizar com o Espírito Santo. Um outro batismo é o batismo no corpo místico de Jesus. É um batismo que a gente apenas enxerga ele por fé. O ministrante desse batismo é Deus. O recipiente é a igreja universal ou local, a denominacional, e o elemento, o novo crente. Cada vez que uma pessoa se converte, Deus insere ele nesta igreja que recebe, é o recipiente, sendo a igreja denominacional, a princípio. Ele já é uma igreja individual, vai fazer parte de uma igreja local ou denominacional e vai ser contado como uma igreja universal, aquela que Jesus vem buscar no arrebatamento. E o elemento é o novo crente que vai ser inserido no contexto da igreja. Amados irmãos, é isso aí, que Deus abençoe a todos. Depois nós vamos falar também das heresias que envolvem o tema do batismo. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe.